Tudo sobre Matheus Mendes, goleiro do Atlético Mineiro, a caminho do futebol português. Falo sobre um ex-zagueiro do São Paulo que interessa ao Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês para aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, quero começar contando. Hora de falar sobre um ex-jogador do São Paulo que pode parar no Atlético Mineiro. Eu me refiro a Juan Tressoldi, zagueiro que pertence ao Sassuolo da Itália e esteve emprestado até junho para o Tricolor. São Paulo até tentou na semana passada repatriar o Tressoldi, não houve acordo. O Sassuolo estava muito irritado com o São Paulo pelo atraso no pagamento do empréstimo. E é nesse cenário que o Atlético surge como um dos candidatos à contratação do atleta nos mesmos moldes do São Paulo do ano passado. O Atlético quer contratar o Juan Tressoldi por empréstimo de uma temporada com opção de compra caso ele deixe uma boa impressão. Caso contrário, será devolvido ao Sassuolo. O time italiano ficou de responder nos próximos dias. Vale a lembrança de que o Galo não é o único interessado na aquisição do Juan, que chegaria à cidade do Galo para o lugar de Igor Rabelo. Rabelo foi liberado pelo Atlético para buscar clubes, quase se acertou com o São Paulo na manhã de terça-feira, mas a verdade é que o Fluminense ofereceu mais dinheiro e espera anunciar a chegada do Rabelo nas próximas horas. Bora falar agora sobre Matheus Mendes, especulado no São Paulo. O goleiro do Atlético Mineiro está de saída do Galo, mas não é para jogar no Tricolor. Ele vai ser reforço do Alverca de Portugal. Negociação praticamente fechada. O Atlético recebe uma pequena compensação financeira e fica com um percentual de uma venda futura. Matheus Mendes tem 26 anos de idade, estava emprestado ao América Mineiro. O objetivo do Matheus era se tornar titular no Atlético Mineiro, mas diante da ótima fase do Everson, isso foi praticamente descartado. Recentemente o Matheus esteve na mira do Juventude e do Fortaleza. Chegaram a especular que o São Paulo teria demonstrado interesse, não houve nem sequer contato do tricolor. O Alverca é um time da primeira divisão do futebol português que tem como um dos parceiros os empresários do Vinícius Júnior. O Alverca que recentemente, por exemplo, contratou o zagueiro Naves do Palmeiras. O atleta que tinha 10% dos direitos econômicos pega uma parte da negociação, os outros 90% eram do Galo, que fica com um percentual de uma venda futura. Chegou o duelo entre Galo e Godoy Cruz. É logo mais, 7 horas da noite, Arena MRV. Desta vez, o Galão da Massa vai decidir fora de casa. Primeiro desafio aqui, em Belo Horizonte. Na semana que vem, na quinta-feira, em Mendoza, na Argentina, no estádio Feliciano Gambatti, que é um caldeirão para 20 mil torcedores. O estádio que foi reformado, pertence ao Godoy Cruz e que não estava sendo utilizado por 20 anos. Conseguiram os ajustes de iluminação, os detalhes, né, que a Conmebol exige para que o jogo seja aí com a torcida mais próxima, fazendo pressão. Então o Galo hoje também precisa usar o fator local para conseguir essa vantagem. E o Cuca vai colocar o time forte. Com o Hulk descansado, foi poupado no fim de semana, assim como o lateral Saravia também. No meio-campo tem uma disputa boa, vai Alexander, logo de cara, jogador que melhorou o Galo no segundo tempo contra o Vasco da Gama, o próprio Cuca admitiu após a partida, vai no lugar do Gabriel Menino, então o provável Galo para hoje. Everson, Saravia, Lianco, Alonso e na esquerda o Arana, meio-campo, Alan Franco, Alexander ou Gabriel Menino e o Scarpa, o trio de ataque, Coelho, Rony e o Hulk. É bom destacarmos que o atacante Dudu ainda tem mais 2 jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro, mas para os duelos da Sul-Americana ele poderá ser utilizado. Então é opção para o técnico Cuca na partida de logo mais. Sobre movimentação do mercado da bola, o Atlético pode sim, nos próximos dias, sacramentar a saída do zagueiro Igor Rabelo, que está sendo disputado por Fluminense e São Paulo, mas por enquanto não há um acerto definitivo. Já procura outro nome. A diretoria do Galo tem o zagueiro Juan, de 26 anos, que estava emprestado ao São Paulo pelo Sassuolo da Itália, como hoje o plano A. O Juan teve muitos problemas de lesão no São Paulo nos últimos tempos, a última delas uma lesão no joelho. O atleta fez 15 jogos no período de agosto do ano passado a junho deste ano, mas estaria recuperado, é destro, é uma substituição natural para o Igor Rabelo, 1,87 m de altura, só que tem um detalhe. Se ele vier para o Galo, não pode jogar a Copa do Brasil, porque já atuou pelo São Paulo nesta edição do torneio. Galo, portanto, já tendo aí o plano B, numa saída provável do Igor Rabelo. 7 da noite, né, contra o Godoy Cruz. Até aqui, Cirilo, são cerca de 15 mil torcedores garantidos do Galo para esse jogo.
o horário é complicado mesmo, o público não sendo igual àquele do Flamengo, porque ali era casa cheia, né, para 40 mil. Quem for ao jogo tem que se antecipar. É bom lembrarmos que é véspera de feriado também, municipal em Belo Horizonte, então tende a ter aí um trânsito um pouco mais complicado, porque muita gente emenda a sexta-feira, vai viajar, sai ali, né, usa a saída para Contagem, por conta disso, o torcedor que puder tem que ir mais cedo para evitar transtornos. Os ingressos a partir de R$ 47,00 para sócios Galo na veia. O Galo vai reforçado, né? Em relação ao fim de semana, o Hulk está com a bateria carregada, com 100%, depois de ter ficado fora. Trabalhou no fim de semana aqui, né, na cidade do Galo, e manteve a forma aí, mas é diferente de um jogo, né? Um jogo há um desgaste muito maior. Ele não participou do duelo contra o Vasco, então o Hulk amanhã comanda o ataque do Galo. Tem a possibilidade também do Saravia, né? Com o mesmo motivo, um controle de carga, estava ali com dores na panturrilha na semana passada, também não jogou no fim de semana. E aí fica o Cuca com opções para escalar o time. Por exemplo, a zaga vai com Everson, Saravia, Lianco, Alonso e Arana. Vinha sendo a zaga titular aí nos duelos contra o Flamengo. No meio campo, Alan Franco, primeiro volante. Aí não tem muita dúvida. De segundo volante, eu coloco uma interrogação, né? Porque o Gabriel Menino vinha sendo titular e até fez gol, né? O gol mais rápido do Campeonato Brasileiro no jogo contra o Vasco. Mas pode pintar o Alexander, que jogou muito bem de novo, entrou no segundo tempo e o Galo melhorou com ele. Já coloca o Alexander para ser titular, a Vera no Galo, né? Porque ele foi titular no jogo contra o Bragantino. Ali alguns foram preservados. Aí o Scarpa também garantido. E lá na frente, eu creio que o Cuca vai com 3 homens de ataque. Lá no Rio de Janeiro ele preencheu mais o meio campo, mas cenário é diferente, né, Cirilo? Amanhã ele precisa de gol, precisa de uma vantagem. E aí ele tem o trio titular, com o Coelho, com o Rony e com o Hulk. E tem, para esse jogo, também o Dudu, né? O Dudu que não está podendo jogar Campeonato Brasileiro, ainda tem mais 2 partidas de suspensão a cumprir, contra o Grêmio no fim de semana e depois com o São Paulo. Mas para esse jogo, os 2 jogos contra o Godoy Cruz, esta quinta e na outra, ele não tem suspensão pela Conmebol. Aí vamos ver, né? Porque o Coelho no último jogo, Cirilo, saiu com um incômodo na coxa. Ele treinou normalmente. Como é um jogo importante, a tendência é que o Cuca coloque o Coelho. Eu até acho que ele vai com o Coelho. Mas se tem um jogo que ele pode segurar o Coelho, porque ele tem o Dudu que faz aquela função, é esse. No fim de semana ele não tem como, porque o Dudu não estará disponível no Campeonato Brasileiro. Mas é um time do Galo forte, até porque todo mundo sabe internamente que é fundamental vitória nesse jogo, porque a volta, o Galo vai ter lá um Godoy Cruz num estádio bem acanhado, um caldeirão, que é o estádio Feliciano Gambart, que está sendo liberado pela Conmebol aí, depois de um tempo, né? Ele foi reformado e está sendo liberado, então eles vão usar o caldeirão, o fator casa no jogo de volta, seria? O Claudio, o Claudio citou, assim, questão médica não dá para discutir, né? Se for uma ausência médica, não há discussão quanto ao caso do Coelho. Mas há uma diferença muito grande, pensando no comparativo a desempenho, do Coelho para a alternativa que seria o Dudu, por exemplo, né? E ali não é nem só o Dudu, né? O Dudu tem um monte de coisa aí, essa punição dele que é completamente sem sentido, não conseguiu ainda desempenhar o seu principal papel, o seu principal nível, né, que imaginamos aí no Galo, mas o Coelho talvez seja o principal jogador do Galo na temporada, né, Edu? Não, sem dúvida, hoje não há comparação entre Coelho e Dudu, né? Até porque o Dudu, com a camisa do Atlético, teve pouca coisa, né? Mostrou pouco, iniciou, aí veio a parada. Ele fez um jogo, né, contra o Inter, parou, Mundial, depois volta, aí vem esse julgamento, a punição, 6 jogos fora. E quando ele tem 5 no total apenas. E não tem sequência, né? São 5 picados. Quando você não tem sequência, fica mais difícil. E o Coelho é o cara, em termos de desempenho, o principal atacante do Atlético. Ele precisa recuperar o 100% da parte física dele, porque o Coelho é um jogador que depende muito da parte física. Então, para mim, não tem muito mistério. É a volta do Saravia na direita. Eu faria opção pelo Alexander já desde o início desse jogo, pelo lado esquerdo, à frente do Franco, ou defendendo lado a lado como volante, traria o Scarpa de volta para a direita, com o trio ofensivo, Coelho, Hulk e Rony. Hoje mais cedo me perguntaram, mas por que essa insistência com o Rony? No futebol, Cirilo, hoje a entrega do jogo sem a bola é fundamental. Mas o Rony só entrega sem a bola. Precisa haver uma compensação hoje dentro do Atlético quando você tem o Hulk em campo. E eu acho que o Hulk e o Rony, eles se compensam. O Hulk com o poder de decisão e com a qualidade no jogo com a bola, e o Rony no jogo sem a bola, na entrega. O Hulk é um cara que com a bola ajuda muito e sem a bola ajuda pouco. O Rony é um cara que sem a bola ajuda muito e com a bola pode ajudar mais do que ele tem ajudado. Eu não vou dizer que ele ajuda pouco não, porque os números do Rony na temporada não são ruins. De uns jogos pra cá ele teve uma queda. Então o Cuca precisa fazer essa compensação lá na frente. Não adianta você ter só talento. Você precisa ter entrega. Então alguém precisa compensar
a falta, eu não vou dizer de entrega, mas de característica do Hulk no jogo sem a bola. E o Rony compensa muito bem. Por isso eu acredito que o Rony tenha sido e venha sendo a opção do Cuca para estar sempre titular nesse ataque do Atlético. Esses seriam os meus 11 para iniciar contra o Godoy Cruz. Força máxima, tem que fazer o resultado. O Rony, inegavelmente, era impossível realmente, né, que num momento negativo técnico do clube, com as questões extracampo que surgiram, que o Rony não tivesse ficado minimamente marcado aí pelo torcedor, né? Mas é importante destacar alguns fatores, né? E eu também não acho o Rony o jogador mais cerebral do planeta, longe disso. Mas o gol no Rio não sairia sem o Rony, né? A pressão que ele faz na zaga do Flamengo pro erro do Léo Pereira, pra recuperação do Coelho, pra sair o gol do Galo do 1-0 lá. O gol não sairia se o Rony não tivesse ali rodando atrás do zagueiro insistentemente, meio que numa roda de bobinho, né? Correndo pra caramba ali. Então, assim, observar algumas coisas também, né? Como essas coisas, essas características, elas são importantes no jogo de futebol atual. É fundamental, assim, seria importante que todo jogador fosse... Hoje nós vimos ali o Paris Saint-Germain, todo mundo fosse Dembélé, né? É o cara que corre pra caramba, cerebral, bate com as duas pernas. O ideal é que todo mundo fosse Dembélé, né? Mas não é. Porque cada um tem a sua importância. O Rony tem a importância no elenco do Galo também. Isso é inegável. E hoje essa cobrança, né, por uma saída do Rony, ela é muito mais, só externa, né? Porque eu não vejo o Cuca tendo dúvidas do Rony, né? Mesmo ele não tá passando aí por uma melhor fase dele, mas o Cuca vê tudo isso aí que o Edu destacou, né? Cara. Se você olhar em termos de... Você pode ver que quase sempre ele joga, né? Joga e sai pouco. Quase sempre é o titular, mas se você olhar números, cara, e eu tô falando de números do atleta para com o clube. O Rony já entregou mais do que a maioria dos atacantes, mais do que Júnior Santos, mais do que Bernard, mais do que Dudu. O Biel acabou de chegar, mas o Rony já entregou mais do que o Biel. Ele tem bons números. Ele vinha com números melhores antes da parada pro Mundial. Você citou aí o gol contra o Flamengo, que tem a participação dele. Teve a vitória em Fortaleza com o chute dele, um gol do Rony. Ele não foi titular durante um bom período com a camisa do Palmeiras, importante, decisivo em vários jogos à toa. É porque qualidade ele tem também, cara. Ele não como é que chama? Pé de rato, que o Neto falava? Ele não é esse pé de rato, né? Mas o Rony é um cara que, mesmo estando num momento ruim tecnicamente, ele compensa o que precisa ser compensado lá na frente do Atlético. O Atlético hoje tem o Hulk. O Hulk é decisivo com a bola, é um monstro já há alguns anos. Tá muito tempo que não faz gol, mas esse é o Hulk. O adversário olha e coloca 2 ali. Respeito. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo. A reta final, o Hulk foi de ponta direita e arrumou um salseiro. Jogou pra caramba. Arrumou um salseiro como ponta, com 39 anos. Mas precisa ter compensação. Eu repito, futebol hoje não se joga só com a bola. Então, pra se ter o Hulk ali, você tem que ter o cara que faça o jogo sujo, entre aspas. E o Rony faz muito bem. Quantas vezes, o Hulk é o centroavante do Atlético, né? Quantas vezes você já viu o Hulk indo para uma segunda linha de marcação e o Rony ser o cara que vai pressionar os 2 zagueiros dentro da área com o goleiro? Como aconteceu no Rio, aconteceu várias vezes aqui em Belo Horizonte também, no jogo contra o Flamengo, tem acontecido. Então, é uma compensação que não é informação, tá? É uma observação que eu tô fazendo. E eu acho que o Cuca tá muito certo. Ele encontrou uma alternativa para compensar a falta do Hulk no jogo sem a bola. Vamos fechar as notícias do Galo, Rezende. Vamos lá, o zagueiro Igor Rabelo treinou hoje normalmente, tem clubes interessados, a gente já vinha trazendo ontem, Fluminense, São Paulo, mas pelo que eu pude apurar, nenhum dos clubes interessados estão querendo pagar algum valor para a liberação do Igor Rabelo. E por enquanto não está sacramentada a saída dele, mas ela poderá sim acontecer, até porque o jogador não fica no Galo após o contrato no fim do ano. E aí o Galo já procurando outro nome, a gente já tem matéria no site da Itatiaia, assinada pelo Rômulo Giacomin, apuração conjunta, que o Galo negocia com o jogador de clube europeu. Ele pertence ao Sassuolo da Itália, para repor a possível saída do Rabelo. É o zagueiro Juan, de 26 anos. Juan estava emprestado ao São Paulo, de agosto do ano passado até junho desse ano, ele ficou no São Paulo. Tem 1,87 m de altura, é destro, então joga mais pelo lado direito da defesa, assim como o Igor Rabelo. Pelo São Paulo fez 15 jogos e conviveu com lesões. A última delas, inclusive, uma lesão no joelho. A última partida oficial dele foi no dia 29 de abril contra o Náutico, na Copa do Brasil. Formado nas categorias de base do Grêmio, né? O Juan foi depois contratado pelo Sassuolo da Itália, agora estava no São Paulo. E o Bragantino chegou até a cogitar a contratação dele, mas a informação que veio lá de Bragança é que essa questão física nos exames, o Bragantino ficou na dúvida com relação à parte física do atleta. Pelo que eu pude apurar, ele já está recuperado desse problema no joelho. Agora, tem um detalhe, né, Cirilo? Ele não poderia jogar a Copa do Brasil. Se vier para o Galo, a princípio os moldes seriam empréstimo com opção de compra. Então o Galo não ia colocar dinheiro aí numa transação, uma negociação em definitivo. Mas é um nome que sim está na mesa, pode ser reforço do Galo aí para a sequência. Beleza, Cláudio, Edu gosta? Ou não? Ou não te empolga? Não me empolga.
Não me empolga, mas o Atlético vai precisar de zagueiro, numa possível ausência do Igor Rabelo. Já acho que até que precisa agora, com o próprio Igor Rabelo, porque o Cuca não confia em Vitor Hugo e Roman. O Roman é muito jovem, pode ser um zagueiro pro futuro. Mas o nome do Juan seria um cara para compor elenco, né? E ainda não pode jogar a Copa do Brasil. Então, não sei, não me empolga muito. E o Leão que tá pendurado, não? Ele entra no clássico pendurado. Ou seja, se ele tomar amarelo no primeiro jogo, fica fora do segundo, o Mineirão. E aí teria que ser Vitor Hugo ou Roman. Ou Ivan Roman. Porque se o Juan, esse jogador chegar, ele não pode atuar. Então, massa atleticana, o Galo está aí negociando com o Juan Tressoldi. Eu quero a sua opinião nos comentários sobre essa negociação. E também Matheus Mendes, goleiro que está emprestado ao América Mineiro. O Galo negociando com o time português a venda do atleta. Deixa também a sua opinião. O São Paulo surgia como interessado no goleiro, mas o Atlético acaba negociando aí com o time de Portugal.